Oremos para dar início a esse trabalho em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, muitíssimo obrigado, Senhor, por estarmos aqui para juntos te louvar, te engrandecer. Obrigado pela vida do pastor Paulo José, que tão bondosamente, Senhor, tem cooperado com esta obra, tem sido um canal de Deus para centenas e centenas de vidas. Que o Senhor continue usando, que o Senhor continue cuidando dele. Ó Deus, nós te pedimos também, estenda as suas bênçãos sobre a sua esposa e toda a sua família, para a glória de Deus Pai. Também pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, que o Espírito Santo nos direcione, nos dirija esta noite, Pai. Que o Senhor nos use para a glória do teu nome. Recebe os louvores, recebe a nossa adoração. Também pedimos a todos os irmãos que estão aí conosco, a toda a família nacional da paz de Cristo, a toda a igreja do Senhor Jesus, que já está ligada conosco, que a tua bênção alcance adentre os seus lares esta noite, para a glória de Deus Pai. Nós queremos te engrandecer, te louvar, te bendizer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Quero também mandar a paz do Senhor aí para Maria Gorete Silva. Boa noite. Peço oração pela saúde de Jaime Alves da Silva. Amém, mano. Nós estaremos orando. Todas essas lives, irmãos, sempre que eu termino, eu chego em casa, reviso todos os pedidos de oração, e a gente tem um caderno de oração em casa, e nós estamos notando todos os pedidos de oração, que são centenas já, mas eu creio que Deus há de responder tudinho para a gente glorificar a Deus, tá bom? Então, mande seu pedido de oração, não se preocupe, quando terminar a live, nós vamos revisar tudinho, nota-se no caderno de oração, e estamos orando todos os dias pela sua vida, tá bom? Então, vai mandando a sua mensagem. Vamos louvar a Deus. O rei está voltando. Glória a Deus. Deus é fiel, poderoso, digno de honra, de glória e de louvor. Vamos exaltar o Senhor e vamos declarar que o rei está voltando, meu irmão. E ele está voltando. Em breve ele vem. Em breve ele vem. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desse santo nessa vida já cessou. O Senhor, os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluias, ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para os céus, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluias, ele vem nos buscar.
Senhor, e Ele está voltando. Aleluia. Muito em breve, Jesus vem aí. Os inimigos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Jesus vem, está perto esse dia, aleluia, glória a Deus. Nós vamos nesse momento para a leitura da palavra de Deus, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus. Desde já quero cumprimentar com a paz do Senhor a toda a igreja do Senhor Jesus, com a graciosíssima paz do Senhor, e a todos os amados irmãos e amigos que estão aí ligados conosco. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse momento e vamos dar início à palavra de Deus. E eu conto com a sua oração aí, intercessão, irmãos, em nome de Jesus, para que o Senhor venha sobre nós, nos direcionando para a glória de Deus, tá bom? Então, conto com você, vai adorando ao Senhor conosco, em nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura que se localiza no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Salmo de número 103. Abra a sua Bíblia aí. Pegue sua Bíblia. Salmo de número 103. E o versículo é o número 2 e 3. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Nesse momento, com essa leitura, eu quero passar a oportunidade para o pastor Paulo José. Ele vai estar aí saudando os amados irmãos e vai ficando à vontade, a gente vamos estar aqui. Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos fazer a oração. Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos testemunhar das tuas grandes misericórdias na nossa vida. Senhor, nos dá, ó Deus eterno, uma mensagem, uma live, ó Deus eterno, que nós possamos transmitir algo que tu fizeste por nós. Nos abençoa em nome de Jesus, também todos os ouvintes da palavra de Deus, que eles recebam de ti, ó Deus eterno, uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, fique aí ligado conosco. Nesse momento nós vamos para o ensinamento da palavra e também um grande testemunho aí, né? Vamos falar sobre como ser curado. E aqui está um testemunho ocular do que Deus pode fazer, das grandezas de Deus, do poder do Senhor Jesus. Aqui o pastor Paulo, que esta noite vai contar um pouco do que Deus fez em sua vida, em nome de Jesus. Ô, amada igreja, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, principalmente a igreja que está ali na cidade de Areia, Esperança, e Campina Grande também, a igreja Paz de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Esse tema é importante
porque, irmãos, nós passamos por determinada situação e que a gente busca ajuda humana e no momento não tem ajuda humana. Eu passei uma situação difícil ano passado e viu, pastor, a cada experiência que Deus nos dá é um testemunho que a gente pode contar das grandezas de Deus. Eu tive um infarto no ano de 2015 e ano passado faziam 4 anos desse infarto. Eu tive infarto na cidade de Alagoas, aliás, estado de Maceió, estado de Alagoas, e fui colocado um stender. Glória a Deus, fui salvo pela providência de Deus. Eu estava jantando e meu filho me levou para o Hospital do Coração. Meu filho mora ali e me levou rapidamente, e ali eu fui socorrido e eu tive um infarto e teve que se colocar um stent para passar o fluxo de sangue, né? Mas desse infarto veio também enquanto eu estava na UTI, né? Então veio 2 AVC. E aí eu fiquei numa situação que só pedia misericórdia de Deus, que não conseguia mais andar, me levantar. E era difícil, pastor, porque o cidadão ficar dependente dos outros Meu Deus. Porque é o seguinte, porque eu fiquei aí na cama e tentei me levantar para ir ao banheiro, caí, e o enfermeiro auxiliar da UTI disse que eu não podia me levantar. E aí eu tinha que fazer as necessidades na cama. Foi me dado uma pipa, que aí é fácil, né, para o homem. Agora, uma paradeira para o cidadão, o homem fazer as outras necessidades é difícil. E aí a situação foi tão grande que aí eu parei de comer. Eu digo, não quero comer não. Só tomava líquido. Emagreci, perdi muitos quilos, né? Perdi, eu acho que foi uns 20 quilos. E aí eu saí e os médicos fizeram o que era possível. Eu saí, me recuperei. Não se recupera 100%, né? Eu me recuperei 70% ou mais dos movimentos da perna, do braço. Me atingiu o AVC no lado direito, da perna, do braço e também da boca. E passou os anos e aí eu fiquei dependente dos medicamentos. Eu tomava em torno de 12 medicamentos diariamente. E minha esposa é médica e ela sabia a necessidade de eu tomar esse medicamento e ela sempre providenciava. Pronto. Até o ano passado, quando eu fiz uma viagem para a Europa, e nessa viagem eu estava com muito fastio, tanta comida boa e eu não conseguia comer. E aí, quando eu cheguei, fui piorando. No mês de abril eu me internei no hospital em Campina Grande, no hospital da João Vitrês, era o pastor, o doutor Evandro Sabino. Me internei ali com ele, porque quando ele viu o meu quadro, tá certo, ele disse, olha, você tem que ser internado de imediato. Meu Deus. Eu estava e saí 4 anos depois do infarto. Eu estava com um coágulo dentro do sangue, dentro do coração, um trombo. E aí eu estava com hipertensão pulmonar, com sangramento no pulmão. Às vezes botava secreção, botava sangue vivo e às vezes coagulado para fora.
E o meu problema também, eu estava com arritmia, coração fora do ritmo. A média dos meus batimentos dava 140 batimentos, que é para ser 70, 60, 70, 80 no máximo da minha idade. Estava 140. E aí o médico intensificaram a medicação, e aí eu passei abril, sendo internado, eu recebia alta, voltava para casa, e aí me agravava, voltava de novo. Abril, maio, junho, 3 meses. E aí eu comecei sendo internado no João 23 e terminei ali sendo internado também na Clipse, em Campina Grande, né? Pronto, eu tinha um plano, né, a Apvida, e aí eu utilizei esse plano para ser atendido na Apvida e eu fiquei ali internado. E aí eu tinha feito muitos exames. No segundo exame que eu fiz, o médico que fez esse exame, ele tinha sofrido também um infarto, e ele, quando viu minha situação, ele disse: olha, eu tive um infarto, mas não foi igual ao seu não, o seu foi muito grande, o seu coração está muito grave. E eu digo: e me diga uma coisa, doutor, não tem jeito não, esse coração de botar um marca-passo, uma ponte de safena, e aqui não, esse só outro, você tem que viver do resto. Meu Deus. Agora eu estou com 60, estava com 59 anos, já com quase 60 anos de idade, arranjar um coração é complicado. Aí pronto, vai viver do resto. Quando ele falou isso, vai viver do resto, eu tinha ido do hospital da Clipse para Clínica Vanderlei fazer um eco. Estava lá, fui de ambulância, que eu estava internado na Clipse. Quando eu voltei, quando o médico falou isso, aí eu voltei e vim meditando. Quando ele falou que não tinha mais jeito, irmão, eu tomava 12 medicamentos e o médico disse que não tinha mais jeito. Quer dizer, eu me senti como aquela mulher do fluxo de sangue, indo de mal a pior. Minha situação agora era pior. Eu tomava medicamento, e então uma coisa, eu tomava medicamento e vomitava. Eu não tinha mais força, pastor Marcelo. Eu não tinha mais força e nem me comer. Eu tomava sopa porque não conseguia mastigar. Inclusive, pastor, eu fui visitar o senhor lá na Clipse, eu vi a situação. Só Deus. E eu não conseguia nem mastigar. Aí eu tomava sopa, pirão e cabeça de galo. Era a minha comida. Nada que mastigasse. E aí eu tomava os medicamentos e vomitava. E aí, quando o doutor falou essa palavra, eu cheguei no hospital. Aí eu chamei minha esposa, que estava junto, me aguardando o retorno lá do hospital Vanderlei, da clínica, né, Vanderlei. E aí eu disse a ela: minha filha, a partir de hoje eu não tomo mais esse medicamento. Ela ficou desesperada porque ela é médica, ela sabia que eu, se tomasse esse medicamento eu morria. E aí foi me dito: olha, se você não tomar esse medicamento, deixar de tomar, você vai viver 2 semanas de vida. Meu Jesus. E eu digo: tá certo. Então, se for assim, eu estou nas tuas mãos. A partir de hoje, eu não tomo mais. E tchau. Foi uma guerra grande porque minha esposa, porque ela ficou numa situação, ela é crente e médica, tá certo? E a gente ela fica naquela atitude que Deus deu inteligência ao médico e a ciência. E deve usar a ciência. Só que a ciência não estava resolvendo no meu caso. E aí
me ligaram no final de semana, né? É alguém da família, um filho, médico também, ligou para mim e disse: você já fez o plano da Digna? Que é o plano do caixão. Se eu já tinha escolhido o caixão. Eu digo: não, meu filho, eu não escolhi o caixão, não. Ele disse: é porque tem um plano bom, faça logo o plano bom. Você deixou de tomar medicamento? Eu disse: olha, Deus é fiel, glória a Deus. Eu disse: olha, eu mudei o tratamento. Porque o tratamento que eu fiz antes foi um tratamento cirúrgico e estava no tratamento medicamentoso. E agora vou mudar o tratamento. Agora mudei já o tratamento, fazia uma semana já que eu tinha mudado, que eu tinha mudado o tratamento. Eu digo, estou agora no tratamento, tá certo? É oração da fé. Oração crendo na palavra de Deus. É esse tratamento. Já tinha passado uma semana, então faltava uma semana para eu morrer. Eu digo: pronto, já passou uma semana, tudo bem. Glória a Deus. Aí fiquei nesse tratamento, oração da fé. E o primeiro versículo que me veio na cabeça, quando ainda eu estava, depois do médico ter me dado esse diagnóstico, meu coração não tinha mais jeito, o primeiro versículo que me deu, que veio na cabeça, foi esse, exatamente que você leu, o Salmo 103, né? Salmo 103, que é dito aqui que é um salmo de Davi, tá certo? Então Davi tinha dito: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele Deus, né, no caso, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidade é pecado. Então é Deus quem me perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Então Davi tinha essa convicção, que Deus perdoava todos os pecados deles e Deus sarava todas as suas enfermidades. Então foi esse versículo na minha cabeça, porque é importante que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo nos faz lembrar. Verdade. Então é por isso que é importante nós lermos a Bíblia, porque no momento de aflição, de angústia, o Espírito Santo faz lembrar. E aí me fez lembrar isso aí. Peraí, então Deus me perdoa e sara todas as enfermidades. E aí eu perseverei a partir daí, tá certo? Eu comecei a ler mais, tá certo? Passagens que falavam sobre cura, embora que Deus tinha feito milagre em minha vida, tá certo? Mas uma coisa é fazer milagre você orando. Você, assim, fez milagre na minha vida porque é milagre que eu tinha orado por alguém. Muito bem. Outra coisa é fazer um milagre quando você precisa. Verdade. E aí, a partir daí, Deus me deu outros versículos e eu fui estudando, e resultado, no mês de julho do ano passado foi quando eu parei de tomar essa medicação. Então já estamos agora, vai entrar junho, então já estamos praticamente 11 meses. 11 meses. E eu estou vivo. Glória a Deus. Com o tratamento, a oração da fé. Glória a Deus. Não tomo mais aqueles medicamentos. Tá certo? E já eu tinha 106 quilos, perdi 27 quilos, fiquei com 69, foi 69, hoje eu estou com, melhorou um pouquinho, eu estou com 74, 76 quilos, glória a Deus, já, né, a gente diminuiu um bocado de quilos, louvado seja o nome, glória a Deus, e estou glorificando a Deus, passando nessa pandemia, né,
Porque aí de vez em quando a gente se preocupa, mas o Espírito Santo faz lembrar. Peraí, você estava numa situação bem pior. E Deus lhe curou. O médico chegaram a dar 2 semanas de vida. Você está completando 1 ano. Glória a Deus. Ei, e não retornei. Depois desse minha decisão, não retornei. Tá certo? Mas para o hospital. A não ser eu retornei para fazer uma check-up, porque foi necessária para a perícia, né? Porque a partir de então, tá certo, com a situação que eu estava, então fiquei encostado recebendo benefício pelo INSS, porque o quadro, né? A minha esposa inclusive pegou meus exames, né? E encaminhou para os amigos dela que ela tem em São Paulo, né? E o resultado que veio de lá, depois que eles examinaram o resultado do coração, o que disseram lá foi que esse coração é incompatível com a vida. Meu Deus, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Então glorificado a Deus. Quer dizer, Deus não mudou o coração, mudou meu estado e glória a Deus eu estou testemunhando. Agora, irmão, o que a gente tem que... Porque é o seguinte, pastor, eu passei um momento difícil na minha vida e tem uma situação que eu cheguei a desligar o WhatsApp, desativar o WhatsApp, porque infelizmente tem crente que não tem palavra de fé. Olha, tem crente que não tem palavra para lhe ajudar, só tem palavra para lhe destruir, tá certo? E aí eu desliguei porque essas palavras não davam para mim. E aí eu fiquei, Jesus Cristo, tá certo? A palavra dele e Jesus me curando. Glória a Deus. E glória a Deus por causa disso. Tá certo? Eu tive uma situação, eu tive uma visita de um pastor. É pastor? É pastor. Mas infelizmente o pastor não acredita em milagre, da atualidade, né? Eles não acreditam. E aí ele foi me visitar no hospital, ele foi me visitar na Clipse, e eu estava nessa época, já tinha tomado essa decisão, e estava no apartamento, e aí ele chegou e disse, e ele veio me visitar, e querendo me convencer que eu devia continuar tomando medicamento, porque lá na Clipse eu parei de tomar o medicamento. E ele disse, mas tem que tomar, não sei o que. Eu digo, doutor, pastor, eu quero transmitir a ele fé, e ele transmitir a confiança, né? Depositar a confiança dos médicos. Ô irmão, se a medicação não está resolvendo, não adianta. Então aí chegou um determinado ponto que eu digo, pastor, me diga uma coisa, o senhor veio fazer o que aqui? Aí ele disse, ele parou, pensou, eu digo, sim, o senhor veio fazer o que aqui? Ele disse, é porque a Bíblia manda a gente visitar os doentes. Eu digo, muito bem. E quem mandou isso? Ele, a carta do Tiago. Eu digo, muito bem. Aí mandou o quê? Ele disse, manda que a gente ore pelos enfermos. Eu digo, muito bem. E para quê? Ele disse que para a gente orar, tem que ungir em nome do Senhor Jesus. Olha. E o que acontece, pastor? Ele disse, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Eu digo, pronto, então faça isso. Igreja do Senhor Jesus, me perdoe. Então, se o seu pastor não tem essa fé, mas você tem que ter. Você tem que crer na palavra. Porque é o seguinte, pastor Marcelo, quando me converti, há 25 anos atrás,
Eu, quando li as Escrituras, certa ocasião, morava em uma pessoa. Eu li as Escrituras, aí você empolgado, eu li a Bíblia, minha primeira Bíblia, eu li desde 6 meses, eu li toda a Bíblia. Li e anotei os assuntos que me chamou a atenção. E aí eu estava na igreja, no Templo Central em João Pessoa, da Assembleia de Deus, e aí num culto de ceia. Culto de ceia acho que é 3.000 pessoas lá. Tinha mais ou menos aqui, eu vou botar 70 obreiros no púlpito, sentado. Obreiros do campo, pastores. E no final do culto, o pastor presidente leu uma nota de alguém que estava presente no culto, né? Fulano está pedindo 19 doadores de sangue. E eu estava lá, e não era ainda diácono da igreja ainda, eu era membro normal, recém-convertido. E aí, quando ele falou 19 doadores de sangue, aí eu olhei para cima, e olhei no templo, Jesus, eu tô aqui na tua casa ou eu tô no Hemocentro? Porque para pedir 19 doadores de sangue, só não entra no Hemocentro. Aí o pastor disse, vamos orar, vamos, quem é doador de sangue? Aí levantou um ou outro a mão e fizeram, e deram nome. Resultado, fomos embora, 70 pastores, mais ou menos 70 pastores. Não sei a quantidade correta, né? Tá certo? Fora o pastor presidente. Quantos oraram por esse cidadão? Nenhum. Rapaz, 70 homens de Deus na igreja, aonde Jesus diz o quê? Aonde tiver 2 ou mais reunidos, Jesus está presente. Ninguém chamou o cidadão para orar por ele. E aí eu fiquei decepcionado, eu digo, porque é difícil, você lê a palavra de Deus, aí quando chega, infelizmente, muitos ficam acovardados. Pastor, agora nessa pandemia, quantos estão assombrados? Pastores assombrados. Verdade. Glória a Deus que você é um homem diferente. Graças a Deus, quis continuar o trabalho lá na cidade de Esperança, porque foi impedido pela prefeitura municipal, porque se a prefeitura permitisse, estaria aberto, tá certo? E aí eu questionei desde o início, tá certo? Questionei, eu digo, se Jesus estivesse vendo hoje, Jesus estaria com medo de um vírus? Ele estaria apavorado? Ele estaria usando uma máscara com medo do vírus? Meu irmão, se Jesus, tá certo? A Bíblia diz o quê? Que poderíamos até comer alguma coisa mortífera e não faria mal algum. Então a igreja não tem que ter medo disso, não. Porque o médico disse que eu ia ter 2 semanas de vida. Mas o crente só morre no dia, aleluia, no minuto, no segundo estabelecido por Deus. Glória a Deus eterno. Aleluia. Isso é para aumentar a sua fé, meu irmão. Cada vez mais você acreditar nesse Deus que faz milagres. Aleluia. Ô pastor, aí quando eu li aquele versículo, né? O Senhor aqui, Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que é pecados, e sara todas as tuas enfermidades. Olha, se você crê na primeira parte do versículo, é um versículo só. Se você crê na primeira parte, tem que crer na segunda. Aleluia. Peraí, então só crê na primeira, que é isso? Tem que crer em toda. Então é ele que cura. Então se ele vai usar a oração, se vai usar a medicina, não interessa,
Ele vai usar quem Ele quiser. Ele é soberano. Agora, foi necessário, no meu caso, Deus me colocar no estreito para eu não acreditar mais em médico, tá certo? Porque às vezes a gente fica pensando, não, eu estou vivo por causa desse medicamento. Ah, rapaz, você está vivo porque Jesus quer. Você conversando, rapaz, medicamento? Então foi tirado todo o medicamento e eu estou vivo. E aí? Glória a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, impossível. Sim, aí quando eu comecei a estudar sobre isso, já sabia algumas coisas, mas comecei a ir mais profundo na palavra de Deus. Glória a Deus, eu quero que veja aí. Aí comecei, o Espírito Santo me fez lembrar Isaías 53, 4 e 5. Lê aí. Esse é o tema dessa noite. Como ser curado? Deus está falando no teu coração aí. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Muito glória bem. a Deus, aleluia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou somos sarados? Somos sarados. Fomos sarados. Então isso aí Isaías profetizou a respeito de Cristo, que pelas pisaduras, olha, eu comecei a estudar sobre isso. Veja, a gente participa da ceia, né? Tá certo? Rememorando o sacrifício de Cristo, comendo ali o pão e bebendo ali, né, o vinho, que representa o corpo e o sangue de Cristo. O sangue de Jesus foi para quê? Tá certo? O sangue de Jesus foi para nos perdoar de todos os pecados. Não era, igreja, não era necessário Jesus Cristo apanhar, porque pisadura é contusão, traumatismo, ferimento encontrado na região lombar, é peia. Não era necessário. O cordeiro no Antigo Testamento, lá em Levítico, era trazido para fazer expiação pelo aquele pecador. O que era? Não precisava bater naquela ovelha. O que precisava era chegar lá, sangrar, imolar. Cortava ali a região, né, do pescoço dela, onde tinha sangue, pronto. E ela jorrava o sangue e morria. O que precisava ter acontecido de Jesus era isso. Tá certo? Mas Jesus vai aqui, dito em Isaías, que ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Fomos salvos. Pelo seu sangue fomos perdoados. Agora, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. E aí, para confirmar essa profecia de Isaías, Mateus, ele escrevendo o seu evangelho de Cristo, aliás, Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Quando Jesus Cristo curou ali a sogra de Pedro. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pela profecia ou profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. É bem claro. Então cumprir. Jesus fez esse milagre e curou as pessoas para mostrar. Para se cumprir a palavra. Para se cumprir.
Ele tomou sobre si. Aleluia. Glória a Deus. E até hoje ele continua curando. Muito bem. E 1 Pedro 2,24 também. Uma carta de Pedro. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Então veja o seguinte, irmão. Então o que acontece? O que acontece é que Jesus já pagou o preço. Mas por que, irmão? Aí tem ainda enfermidade? Porque a gente às vezes não crê. Por exemplo, Jesus levou os pecados do povo, levou. De quem? Daquele que crê. Se o cidadão não crê, não adianta. É como a Bíblia diz, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Ô pastor, por exemplo, teve alguns, né? Por exemplo, o cidadão só é batizado no Espírito Santo, a maioria, quando acredita. Verdade. Tinha alguns que aceitaram a Jesus e não souberam nem que existia o Espírito Santo. Você vê com Paulo, com Pedro, né? Eles eu não sei nem que existia o Espírito Santo. Não ouvi falar nem do assunto. Aí na hora que soube, aí oraram por ele e eles foram cheios. Cheios do Espírito Aleluia, Santo. Aí veio o seguinte, irmão, aí é o revestimento, né, de poder, tá certo? É a pessoa receber, né, uma força maior, um dom maior, graças a Deus. Aí veio o seguinte, agora eu acho muito interessante o que é dito aqui Gálatas 3:13. Gálatas, veja aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Então ele foi considerado maldito por nós. Tá certo? Ele é o nosso substituto. Verdade. Então veja, igreja, o que Jesus sofreu, ele é o nosso substituto. Ou seja, o que ele sofreu é imputado, tá certo? Foi imputado em Jesus os nossos pecados e as nossas enfermidades também. Agora, por ele, agora nós podemos ser sarados. Aí é dito o que aí? Em Gálatas 3:13, que ele se fez maldição por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. O que é maldição da lei? Tá certo? Aí nós vamos ver aí o que é maldição. Jesus nos resgatou da maldição da lei. E o que significa isso? Tá certo? Então a gente tem que verificar a lei. Lá, tá certo? Em Deuteronômio capítulo 28. Capítulo 28, versículo 15 e depois o 60 e o 61. Só esses três. Aí, mas a partir do 15 você vai ver o que é maldição da lei. Que diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Versículo 60. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti todas as enfermidades e toda praga, que não está escrito no livro desta lei, até que sejas destruídos. Então virá a maldição da lei era isso. Se você não cumprisse a lei, então a maldição da lei era dito. Todas as pragas do Egito, e inclusive todos os males que não estão escritos, virão sobre si. Jesus nos resgatou dessa maldição. Então nós podemos agora ser salvos por Jesus. Eu estou falando isso aí, irmão, porque estamos num momento difícil. Talvez o seu pastor não possa chegar na sua casa. Por quê? Porque
às vezes a família não deixa entrar, porque a pessoa está em um grupo de risco, tá certo? Mas a gente tem que, mas o seu pastor, o verdadeiro pastor, não lhe deixa só. Ele diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. E diz o que mais? Que o Senhor, tá certo? Ele é socorro Bem presente. bem presente na hora da angústia. Então não tinha quem me ajudasse. Lá no hospital, era eu e Deus. Eu digo, Senhor, agora é contigo. Me cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, se o pastor não puder chegar na sua casa, tá certo? Você tem que ter a Cristo. E outra coisa, pastor. Aí, às vezes acontece um culto, todo mundo se alegra. Aí o pastor diz, e Jesus está aqui presente. Porque a Bíblia diz, né? Aí ele... Rapaz, se Jesus está presente, aproveite. Verdade. Se tem 2 ou mais reunidos, Jesus está presente, aproveite, peça, clame a Ele. Adoro. Eu lembro agora do cego Bartimeu. O que é que o cego Bartimeu fazia? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. tem misericórdia. E o povo dizia, cala a boca, cego. E ele cada vez mais dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Igreja, tem momentos que a gente tem que clamar. Sabe o que é clamar? Não é simplesmente orar. Jesus me cura, não. Clamar é quando vem da alma. O homem está angustiado. Ele não tem mais. Jesus tem misericórdia. Então aquele cego clamou. Porque a Bíblia diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o quê? O meu clamor. Ouviu o meu? Clamor. Clamou, não foi oração não. Clamou. Então o cidadão clamou. Ei, igreja, ímpeto. Experimente. Clame a Deus. Não é só orar não. Está angustiado com algo? Clame. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Glória a Deus. Temos que provar. E é nesse momento que nós fizemos uma live aqui, falando que Deus queria a intimidade, né? Verdade. Tá certo? Então, o que Deus quer ver? Ei, Deus quer ver o choro, quer ver o clamor nosso. Tá arrependimento. Certo? Arrependimento, você pregou muito bem essa semana sobre arrependimento, né? Deus quer ver isso. Quer ver algo que acontecendo na nossa vida. E não simplesmente, tá certo? A gente é bom ler a palavra, muito bom. Agora, você tem que, no momento da angústia, clamar. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz, clama a mim. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, veja aqui, vamos ver aqui, Tiago aqui 5 e 14. Vamos ler aqui. Tiago capítulo 5, versículo 14 ao 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé sarará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Aleluia. Está alguém, irmão, não era, ou na igreja primitiva, não era comum doença.
Mas aí o Tiago diz, olha, mas está alguém entre vocês doente? Perguntando, tem alguém de vocês doente? Tem. Chame os presbíteros. Porque o povo, é difícil nessa época, viu? Tem eu acho que é Lucas ou é Mateus, que fala uma parábola, né? Já de um juiz iníquo. Eu acho que é Lucas, né? 18:8. 18. Aí no versículo 8, né? Diz: e porventura Jesus, quando voltar, achará fé na terra? Deixou essa pergunta, essa interrogação. É difícil. Naquela época dos apóstolos, o povo sabia, tá certo? O povo sabia que Jesus levou suas enfermidades e também pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas tinha gente que às vezes ficava doente. Aí, às vezes doente por quê? Às vezes doente por causa da pouca fé que tinha ou que não tinha fé, pecado cometido. Inclusive, a Bíblia diz o quê? Todo mês a gente faz a ceia e é dito o quê? Tá certo? Examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Muitos que dormem. E muitos já morreram. Fracos e doentes. Então o cidadão é um momento sublime de participar. É uma bênção participar. É excelente poder participar. Agora, se não está em condições de participar, não participe. É melhor se acertar. Se consertar. Tá certo? Aí é dito o que aqui, Tiago? Está alguém de você, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. A unção com azeite é o cidadão, tá certo? Declarar, tá certo? Estou ungindo, essa pessoa aqui é do Senhor Jesus Cristo, pronto. E ungia com azeite, tá certo? E a oração da fé. E aí quando chegar os presbíteros, tá certo? Do versículo 15, olha aí, 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então o cidadão confessava: pastor, eu fiz isso, eu cometi isso, aos presbíteros, né? E aí o presbítero ungia ele e orava e era curado. Isso foi poder que Deus deu à igreja. Aleluia. Agora, manda chamar. Tá certo? Então o cidadão está enfermo, ele está fraco. E às vezes na fé. Verdade. Então quem é que tem fé na igreja naquela época? Tá certo? Eram os presbíteros, eram os pastores, os bispos, Então chame eles. Então era uma iniciativa do próprio doente. Mande chamar para que ele ore sobre mim. Glória a Deus. Para que eu seja curado. Glória a Deus. E o cidadão era curado. Agora Jesus aqui. Glória a Deus. Aí veio aqui. Agora o ídolo de Jesus Cristo. Marcos 16, de 15 a 18. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Peraí, em meu nome. Nome de quem? De Jesus. Em meu nome. Nome de Jesus. Em nome de Jesus expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Agora tem que fazer isso no nome de Jesus. A glória. E que a glória tem que ser para o Senhor.
e imporão as mãos sobre os enfermos. Tem que impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tá certo? Combatendo aqui com o Tiago, o que Tiago diz. Chama os presbíteros. Então, o cidadão... Ei, eu quero que preste atenção aqui, né? Eu estou lendo Marcos, capítulo 16, de 15 a 18. E esses sinais seguirão aos que crerem. É o versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, quem estava... essa ordem foi dada a quem? Aos apóstolos. Verdade. Certo. Os apóstolos já criam? Já. Mas esses sinais seguiriam aos que crescem. Então o cidadão, se ele cresce em Jesus, receberia a bênção. ele receberia esse poder. Verdade. De quê? Autoridade De quê? De impor as mãos sobre os enfermos. E os curar. Então, os primeiros convertidos, depois da igreja apostólica, eles receberam esse ensinamento. Então, eles creram em Jesus, então agora eles podiam impor as mãos, orar, e esses sinais vão seguir. Verdade. Aos que crerem, tá certo? Que imporão as mãos, tá certo? E eles serão curados. Então, cidadão, então você que crê, então você pode manifestar esse poder. Aleluia. Inclusive aqui em Tiago é dito que, tá certo? Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então quem é justo? Você. Por quê? Você foi justificado pelo sangue de Cristo. E que anda na justiça de Deus. E tem uma coisa, Jesus ele resgatou da maldição da lei. Aquilo que a lei dizia que ia de cometer enfermidade, né, não comete mais porque... Tá, agora tem que crer. Tem que crer. Tem que crer e eu quero completar, eu acho que a hora está passando, né? Tá bom, senhor. Mas eu quero completar com uma coisa aqui, e eu acho interessante. Glória a Deus. E a gente sabe, né, igreja, que tem que pedir a quem? A Deus Pai. Em nome de Jesus, né? É interessante. Eu quero só que você lê aqui, né? Agora, ó, lê aqui. Aqui, João 16, 24. É o sexto. João? É. Aqui não tem nada, né? Tem. João? Tem. Diz assim a palavra de Deus. João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João 16, 24. Até agora nada perdistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Completa. Aleluia. Ei, mas por que completa, pastor? Porque o cidadão, ele já tinha a alegria da salvação. Porque tem uma coisa é a alegria da salvação que ninguém tira de você. Mesmo você enfermo, você sabe que tem salvação. Se morrer, tá certo? Se ninguém for para o seu enterro, mas você sabe que vai para o céu. Agora na coronavírus ninguém está indo para o enterro, mas o cidadão, né, morre e sabe que vai para o céu. Mas aí é dito aqui, né? Até agora nada pediste em meu nome, peça e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, como é completa? Eu tenho a alegria da salvação, tenho, mas eu estou com enfermidade. Eu estou em enfermidade, pastor, que me incomoda. E às vezes eu deixo de ir para o culto por causa dela. E aí? Aí Jesus quer o quê? Peça ao Pai para que sua alegria seja completa. Peça e receba, para você ter a alegria completa. Deus lhe quer que a alegria de você seja completa. Você tem que ter condições de adorar a Deus em corpo e alma e espírito. Aleluia. O seu corpo tem que adorar a Deus. Glória a Deus. Não posso levantar a mão não, mas tem que poder.
Peça para que a alegria do Senhor seja completa na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí ele vem falando. Agora, um versículo que me chamou de atenção aqui, é o 7º. Aleluia. É Oséias, né? Isso. Parlei. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Povo de quem? Povo de Deus. Ei, presta atenção. O povo de Deus. Ei, quem está falando isso é Deus. Através de profeta. Né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. De quê? Da palavra de Deus. Da palavra. Verdade. E aí, pastor, Deus vai condenar aí, vai censurar os pastores, porque não ensinava. Verdade. E o povo dele sendo destruído por falta de conhecimento. Ei, presta atenção, igreja. O povo de Deus sofre porque falta o conhecimento da verdade. Por que não se prega evangelho? Porque aonde você abrir o evangelho, você vai se você pregar, se você for pregar o evangelho sem as curas, ele vai ficar deficiente, aleijado. É um evangelho aleijado. E um texto que me chama a atenção, pastor, nessa questão aí, é que está aqui no do roteiro, é João 8,32. Às vezes a gente costuma pregar para o ímpio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na verdade esse texto é para nós. Nós precisamos conhecer a verdade. É como o pastor Paulo falou. Como é que eu vou crer uma coisa que eu não sei? A gente às vezes está pedindo algo que a gente já tem. Então a gente precisa conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo, na pessoa de Cristo, a gente vê todas essas coisas que a gente está falando aqui. Então se você está em casa, a pergunta, como ser curado? Crer na pessoa de Jesus, clamar a Ele com fé, confessar os seus pecados e acreditar, porque Ele Romanos 10:17, né? O que é que diz? Né? Romanos 10:17 diz de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero fé, não, igreja, fé não vai cair do céu. Não, eu quero fé. Então aqui, a partir de agora, não vai cair assim não. Você tem que ouvir a palavra de Deus. E é pela palavra, é através dela. Você tem que ouvir, você tem que ler, tem que escutar a pregação, tá certo? A fé vem por causa disso. Isso aí não é fé, nessa fé salvífica, é fé de cura, fé para obras. Fé prática. É a fé que Deus, que Hebreus fala, né? Tá certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. O cidadão adquire fé lendo, ouvindo a palavra de Deus, crendo nessa palavra. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, aqui para completar. Para completar, Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. E apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Ele é apóstolo e o que mais? Sumo sacerdote. O que é que o sumo sacerdote fazia? Além de ensinar a palavra de Deus, quem ensinava o sacerdote, mas tudo bem. O sumo sacerdote, o que é que fazia? Vamos pensar. O sumo sacerdote, ele clamava a Deus pelo povo, né? Ele representava o povo a Deus, né? Tá certo? E é o que está faltando hoje, né? Ele representava. Agora, veja o seguinte, agora ele aqui está dito que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. O que é que estamos confessando? Verdade. Ou seja, aí o cidadão, ele é crente, aí ele fica confessando. Porque tudo que você falar ou pensar, Cristo está sabendo. Aí o cidadão, um exemplo, o crente, ele está com um problema,
Aí ele declara, né? Ele diz, olha, Satanás me derrubou. Satanás me destruiu. Então o que é que ele está confessando? Aí Jesus, que é o sumo sacerdote da confissão, aí está sentado à direita de Deus Pai, e ele disse, Pai, esse meu filho, ele não está acreditando em mim não. Ele está dizendo que Satanás derrotou ele. Que não tem mais jeito. Que não tem mais jeito. Está derrotado. Que se o médico decidiu que você vai morrer mesmo. Porque se o médico decidiu, é ele que... Ele está confessando isso. E eu acho que Jesus Cristo fica triste com certa situação. O que é que nós temos que confessar? Temos que confessar, o amado igreja, a Bíblia, tá certo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confessar, tá certo? Aqui, Salmo 103, versículo 3, é Ele que me perdoa todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados, e que sara todas as minhas enfermidades. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Confessar o que está na Bíblia, não é confessar derrota. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Glória a Deus. Por isso que a gente por isso que é dito, né? Quem me confessar perante o povo, eu confessarei perante o Pai. Quem me negar perante o povo, eu negarei perante o Pai. Temos que confessar Jesus Cristo, não só quando aceita, mas confessar a palavra dele, todo momento da vida. É essa palavra aqui. E eu estou falando nesse momento, nessa situação, porque está numa situação em que muitos não podem receber visita. Tem um cidadão ali, pastor, que eu quero visitar ele, mas ele está enfermo. A família dele não vai deixar de maneira alguma entrar, com medo de ele contrair do coronavírus, né? A gente fica só orando, mas eu queria chegar lá, ele está inconsciente, queria chegar lá e impor as mãos sobre ele, mas sou impedido, mas tem que ter alguém que creia na palavra de Deus e faça isso. Verdade. É por isso que eu creio muito, viu, pastor? Na oração das crianças, naquela que é ensinada, que aprende na escola dominical. Porque crê na palavra. Tá certo? E tem uma coisa, às vezes a oração dela vale muito mais do que muitos barbudo e cabeludo que não acredita. Tá certo? Às vezes quando uma criança, tá certo? Quando o pai dela está doente, ou a mãe dela está doente, e aí eu sei que essa menina é crente, que esse menino é crente, e eu digo, vem cá, vamos orar para Deus Pai curar essa sua mãe, ore. Aí eu peço a criança para ela orar, e ela ora naquela simplicidade dela, Senhor, cura meu pai, cura minha mãe, e aí a simplicidade. O que Deus está querendo ouvir é a sua oração, o seu clamor. E uma criança sabe fazer isso. E às vezes... De todo o coração. Né? E às vezes a gente não sabe. Verdade. A gente ora já com segunda intenção, ou já pensando que não vai dar certo, enfim. Tem que depositar nele a confiança. E Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está pronto. Junto ao Pai, quer ouvir a nossa confissão, quer ouvir da nossa boca o que é que nós estamos confessando, tá certo? Nós estamos declarando o quê? Glória a Deus, declare a palavra, sempre declare a palavra de Deus, tá certo? Pode noticiar e dizer mil uma coisa, não adianta, mas a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz, passa o céu e a terra, mas a palavra aqui não vai passar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Por você estar aí conosco até este momento. Eu tenho certeza no que Deus falou ao teu coração. Não tenho dúvida. E tem várias pessoas aqui, pastor, pedindo oração. E nós vamos orar. Vamos orar agora por isso. Nós vamos orar, né? Eu quero orar aqui pela a Jacilene, né? Orar pelo Osiel, enfim,
várias pessoas aqui que depois a gente vai rever que o comentário está lá em cima, mas a gente vai orar aqui por pessoas que pediram oração, e nesse momento Deus sabe a tua vida, né? Deus conhece a tua vida, Deus conhece o que você está passando nesta hora, e tenha certeza, o mesmo Deus que está aqui presente, esse Deus que está sendo pregado aqui, né, que Jesus, esses dias, pastor, o Senhor me deu uma palavra que Jesus veio fazer e desfazer, melhor dizendo, as obras do diabo. Então eu creio que você aí na sua casa, você pode receber agora o toque do Espírito Santo de Deus, o toque das mãos do Senhor, amém? O pastor, veja, aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome e decidirem algo a respeito, isso será feito. Glória a Deus. Então, tá aí o pastor Marcelo aqui. Você tá também ao vivo aí, escutando essa live. Então, vamos orar nesse propósito. Agora, só uma lembrança. Pastor, certa ocasião, eu fui orar para uma senhora. E aí, ela pediu para ficar bom. Ei, ficar boa da vista. Aí, antes de orar, perguntei a ela, minha filha, a senhora pra que a senhora quer ficar boa da vista? Ela disse, para me assistir a novela da Globo. Eu digo, não, eu não vou orar não. Mas não, porque eu digo não, porque se a senhora quisesse, ficar boa para ler a Bíblia, agora, para ficar assistindo novela da Globo, minha irmã, tem a situação, né? Então o cara tem que... Você quer ficar bom para quê? Você quer ficar bom para ir para a igreja, para dar testemunho, para ler a Bíblia, para buscar a Deus? Aí sim, aí nós vamos orar, tá certo? Agora, para assistir novela e outra, não adianta. Ou não? Aí não tem condições não. Aí. Eita, glória a Deus. Vamos orar. Meus irmãos, eu quero nesse momento unir a minha fé com o pastor Paulo aqui, né? O que nós pregamos, nós procuramos viver, viu? Aqui está um testemunho vivo, né? De crer na pessoa de Jesus. E domingo, pastor, a gente usou a fé com os obreiros de areia. Fizemos oração, mandamos até o nome do Zap. Eu vi. E pessoas testemunharam da grandeza de Deus nas suas casas, viu? Então, do mesmo jeito que a gente estamos aqui, irmãos, nós vamos orar por você. Se você crê, Deus vai te tocar agora. Creia, agora você tem que crer. Foi pregado aqui. Creia, clame agora conosco. Clame mesmo. Aleluia. Clame a Ele. Senhor. Ele vai te tocar nesta hora. Querido Deus. Oh, Espírito Santo. Deus eterno. Tu estás aqui, Senhor, presente. Aleluia. Nesta unção, nesta graça debaixo dela. Nós ministramos sobre a vida de todas aquelas que pediram oração aqui, que estão clamando agora na sua casa, quem sabe no carro, quem sabe até no hospital, Senhor, que estão ouvindo agora, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Sim. Oh, Jesus. Santo. Glória a Deus eterno. Faz, oh Deus eterno, opera. Deus eterno, opera nessa vida. Sim, Senhor. Afasta as enfermidades, Senhor. Tu levaste sobre ti as nossas enfermidades, Senhor. Rei do comanaço e de fá. Rei do comanaço. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Cura agora, Pai. Invada agora, adentre esse lado, entre, Pai, esse coração, adentre essa alma e arranque agora essa enfermidade em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. E quarta-feira, se nós esteja aqui contando os testemunhos para a glória do teu nome, receba aí, em nome de Jesus, a sua cura. Glória.